Jesus. Aleluia. Agora esta chamada está sendo gravada. Glória a Deus. Bom dia, hoje são 17 de agosto de 2026, né? Estamos aqui para poder dar início a mais um devocional, iniciando a semana, né? Com gratidão ao nosso Senhor Jesus, sempre em nome de Jesus, amém? Abra uma palavra lá no Salmo 91 e vamos estar declarando essa verdade sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Estão conseguindo me ouvir bem? Dá um joinha aí, fazer um favor, em nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A missionária Isabel não está na sala. Vou estar convidando o irmão que queira estar adorando ao Senhor nesta manhã. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Jesus já tinha falado comigo. Se prepara, quem vai louvar hoje é tu. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória! Glória, igreja. Jesus está voltando. Aleluia. Eu vivi dentro de um calabouço, abandonado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo para minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi ele, oh glória, foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Aleluia, oh glórias, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Oh, aleluias. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Aleluias! Foi Jesus,
o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida nos deu. Aleluia, me deu. Glória a Deus, aleluia. Ele nos deu a vida. O nosso maior milagre foi deitar e acordar neste dia chamado hoje. Oh, glória! Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Foi Jesus, o nosso maior tesouro, a qual nós devemos guardar em nossas vidas, né? E buscar, porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração, a nossa vida será entregue, né? A esse tesouro, que é digno, bendito em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus, né? Por tudo que Ele fez, faz e continua fazendo sobre nós, porque a sua graça e a misericórdia nos alcança neste dia e por isso estamos alegres. Amém? Eu convido a pastora Ana Lia para estar fazendo a oração inicial, em nome de Jesus, e vou dar uma olhadinha, irmãos, porque é o presbítero Edson que vai estar trazendo a palavra, eu não estou achando ele aqui. Não estou vendo ele. Glória a Deus, vamos estar orando. Pai, nós queremos sim, Deus, colocar diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas, e apresentar, Deus, mais essa semana, Pai, que se inicia. Pedimos, Senhor, que Tu estejas à nossa frente, que o Senhor esteja guiando, que o Senhor esteja, Deus, compartilhando, Senhor, conosco, Deus, aquilo que está no Teu coração. Sabemos, Deus, que o Senhor já, Deus, de antemão, preparou a Tua palavra, preparou, Deus, o maná para esse dia. Por isso eu peço, Senhor, vai ao encontro, Deus, vai ao encontro a cada coração. Fala, Deus, com cada um, da maneira que precisamos, não daquilo que queremos. Vem, Senhor, e trabalha em nossas vidas. Trabalha, Senhor, em cada situação. Que os Teus feitos, Deus, que as Tuas maravilhas venham, Senhor, se propagar nas nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastora Ana Lia, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, amém? Quero convidar aqui o presbítero Edson, que estará ministrando a palavra do Senhor sobre os nossos corações. Eu não consigo te ver aqui na sala não, meu irmão, mas se o senhor já estiver na sala, você pode abrir aí o seu áudio, né? E a câmera pode estar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que deve ter dado algum probleminha aí. Só um minutinho, irmãos. Irmã Liana, puxa um louvor rápido aí, fazendo favor. Glória a Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de plantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado.
e o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as suas feridas que o tempo causou. Aleluia. Entrou, eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Amém, amém. Obrigada, irmã Liana, que Deus abençoe. Presbítero Edson, oportunidade com o irmão, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Nossa, eu acho que deu algum probleminha. Eu estava na sala, mas não ouvia nada. Bem, mas vamos lá. A palavra de Deus. O tema da mensagem é por que precisamos ser salvos? Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, diz assim: E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, em que, em outro tempo, andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os outros também. Amém? Está todo mundo ouvindo? Sim, presbítero, continue. Amém, glória a Deus. Por que precisamos ser salvos? O apóstolo Paulo escreve esse texto de Efésios, dizendo que os homens, a humanidade toda está morta em ofensas e pecados. Os homens seguem as coisas desse mundo caído, andam de acordo com o reino das trevas e são desobedientes. Os homens ainda são egoístas, vivem para si mesmo, buscando satisfazer os seus próprios desejos. E, portanto, são, por natureza, filhos da ira de Deus. Esse texto descreve a condição desesperadora da humanidade sem Deus. O ser humano não está apenas doente ou fraco espiritualmente, mas está completamente incapaz de se salvar. Por si mesmo, o homem é totalmente capaz de se salvar. Mortos em pecados, totalmente incapazes de buscar a Deus ou de responder o chamado de Deus por suas próprias forças. A morte espiritual é o resultado das ofensas e pecados, uma consequência direta da queda de Adão, que afetou todas as faculdades humanas. A mente, a vontade, as emoções, até o corpo físico, com doenças, com problemas. E nós já temos dificuldades para escolher o que é correto, para tomar as decisões mais certas. Fomos afastados de Deus pelo pecado de Adão e nos tornamos seres corrompidos. Nascemos em pecado e vivemos em pecado.
somos escravos do pecado. E o pecado nos afeta e age sobre a nossa vida de 3 formas: o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Primeiro, o mundo. Todo esse sistema de valores da sociedade, todas essas coisas que estão à nossa volta, são rebeldes contra Deus. Se nós formos ver a moda, as artes, a televisão, os esportes, né? A música, por exemplo, é difícil encontrar música boa. Todas essas coisas agem contra a palavra de Deus e agem diretamente contra a vontade de Deus. O mundo odiou Jesus Cristo e muitas vezes nos odeia, porque somos filhos de Deus. Em segundo lugar, o diabo, Satanás, o enganador, mentiroso. Ele comanda uma hoste de demônios e existe, por parte dele, uma influência espiritual maligna na cultura, na política, mesmo nas religiões e no coração e na mente daqueles que não são crentes. Terceiro, o pecado não é apenas algo externo. A própria natureza humana é caída, está corrompida e deseja buscar as coisas que são contrárias a Deus. As Escrituras dizem que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, de pecado. As inclinações naturais do ser humano é satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos, tanto do corpo quanto da mente. Por causa do pecado e da rebeldia contra Deus, os homens se tornaram filhos da sua ira. A maioria dos homens está condenada ao castigo eterno por causa do pecado e da rebeldia. São filhos da ira de Deus. E o homem merece o juízo de Deus, não somente pelos pecados que comete, mas pelo que ele se tornou após o pecado de Adão e Eva. O homem é, em sua essência, caído, corrupto e inimigo de Deus. No capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina um pouco mais sobre a condição do ser humano. Paulo afirma que todos os homens estão debaixo do pecado. Ele fala assim: como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Romanos 3, do 10 ao 12. Se eu continuar citando o texto de Romanos, vocês vão ficar assustados, pois Paulo fala que a garganta dos homens é um sepulcro aberto. Imaginem a podridão. Os homens mentem, enganam, são amargurados, invejosos, traidores e amaldiçoam uns aos outros. São ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem a paz.
e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Parece pesado esse texto de Romanos, tanto de Gálatas, que fala que somos inimigos de Deus. Nós não, nós fomos atingidos pela graça, já não somos mais. Pela graça nós nos tornamos filhos, mas o homem natural, antes de ser convertido, regenerado, restaurado e adotado como filho, a condição é totalmente depravada, é desesperadora. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas devido ao pecado e à queda lá no Éden, essa imagem foi afetada, ela foi distorcida e destruída. O relacionamento entre o homem e Deus foi destruído. E agora só existe uma maneira dessa imago Dei, ou essa imagem de Deus, ser restaurada. Só existe uma maneira de um pecador se reconciliar com o Santo dos Santos. Só existe uma maneira do homem se aproximar de Deus, o seu Criador, somente através do nosso Senhor, nosso Redentor, Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, ele é a verdade, a vida, ele é o único mediador. Jesus Cristo é a ponte que une os dois lados do abismo que separa a humanidade de Deus. Deus deixou seus mandamentos, Deus deixou a sua lei, mas o homem não foi capaz de obedecê-la. Não foi capaz de cumprir a lei. Por isso, Deus, o Pai, teve que enviar o seu Filho unigênito para viver como homem e cumprir a lei, para viver como homem e pagar pelos pecados da humanidade. Nós merecíamos morrer naquela cruz, pois o salário do pecado é a morte. Mas ele nos representou na cruz. Ele tomou sobre os ombros dele os nossos pecados e se entregou voluntariamente por amor de nós. E morreu daquela forma cruel, naquela maldita cruz. Pagou pelos nossos pecados e nos resgatou dos reinos das trevas. Que maravilha! A pessoa e a obra de Jesus Cristo são o motivo da nossa salvação, são o motivo de nós estarmos aqui e de nós podermos ter esperança na vida eterna. Ele nos resgatou dos reinos das trevas e levou para a luz. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e que todos estão separados da presença de Deus, destituídos da sua glória. Somente Jesus Cristo pode justificar uma pessoa e trazê-la para Deus, salvá-la do juízo de Deus. Nós precisamos ser salvos do juízo e da condenação do Senhor. Todos os homens, naquele dia, se apresentarão diante do grande trono branco. Ah, que dia tenebroso que será para aqueles que não creram em Cristo. Que dia terrível que será para aqueles que não se tornaram filhos de Deus. Mas será um dia de glória para aqueles que estão em Cristo, que vivem para Cristo, que pertencem a Ele. E Ele fez isso gratuitamente pela sua graça, pois somente em Jesus Cristo há redenção.
O mundo estava condenado e Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Deus ama a sua criação. Ele ama os seres humanos e é misericordioso até com os mais rebeldes. Mas há uma grande diferença entre amar e salvar. Existe uma grande diferença entre amor e salvação. A comunhão com Deus e a salvação são somente para aqueles que creem. Somente para aqueles que creem no sangue de Jesus e na sua salvação por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muitos cristãos acreditam que Deus ama todos os seres humanos igualmente e que Ele quer salvar todas as pessoas. Nós acreditamos que se Ele quisesse, Ele faria. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas Ele criou vasos para honra e criou vasos para desonra. Ele amou Jacó e odiou Esaú. Essas pessoas, nenhuma pessoa tem capacidade e liberdade de escolher se querem aceitar ou se querem recusar o amor de Deus. Nós não somos capacitados com poder para aceitar ou recusar a salvação. Parece-me que o apóstolo Paulo e as Escrituras não ensinam isso. Paulo afirma que o homem não tem capacidade nem para fazer e nem para escolher o que é bom. Ele diz que não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. O homem não tem condições de escolher a Deus. Somente quando o Espírito Santo age soberanamente na vida da pessoa, ela é capaz de fazer o que é bom. E ainda com ressalvas. O apóstolo Paulo, um homem, talvez na época dele, o mais sábio e um dos mais ungidos de Deus, ele disse que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Perceberam a condição do homem? O estado do homem é um estado de pecado, de condenação. Por isso, precisa de salvação. E a salvação só ocorre pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Se somos salvos, não é porque nós lutamos ou fizemos algo para ser salvos. Nós fomos buscados por nosso Senhor. Se o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. João é bem firme nas palavras dele. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Bendito seja Deus, que pela sua graça nos abençoou espiritualmente em Cristo. Toda a honra e a glória da minha salvação, o mérito, não é meu. Eu andava perdido no mundo, longe dos caminhos do Senhor, como uma ovelha errante no deserto.
Ele me buscou, derramou a graça, derramou o amor dele e derramou o Espírito Santo. Ele me capacitou para abrir os braços e vir até ele. Bendito seja Deus. Paulo, aos Efésios, diz que, Efésios capítulo 1, ele nos escolheu, nos elegeu nele antes de criar o mundo, para sermos seus filhos. Ele nos predestinou para si mesmo, para sermos dele, para sermos filhos e pertencer a ele. E ele morreu por nós naquela cruz, para nos salvar e para purificar um povo para ser dele. E concluindo aqui, quem é Jesus Cristo? Colossenses 1, do 15 ao 19, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele criou todas as coisas que há nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus Cristo é eterno e todas as coisas só existem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é em tudo, em todos, e em tudo ele tem a supremacia absoluta, o primeiro lugar, a autoridade máxima, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja toda a honra e glória, eternamente. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra penetre no nosso coração e que o Espírito Santo continue nos ministrando em nós a glória, a graça e o amor de Deus sobre nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Obrigada, presbítero. Que o Senhor continue sempre abençoando a sua vida, a sua casa, família, saúde, ministério, em nome de Jesus, né? Assim como o louvor diz, a rocha em que minha casa está firmada é Ele. A nossa casa tem que estar firmada nessa rocha, rocha inabalável, que pode vir o vento que for, que a gente está firmado, a gente está firme, guardado, bem protegido em nome de Jesus, porque pela graça nós somos salvos. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? E cada dia o Senhor nos dá da tua graça de poder estarmos aqui para adorar e engrandecer o nome dele e nos enchermos da sua presença, nos enchermos dessa fé, aleluia, que é o ouvir, né? Através do ouvir, o nosso coração ele se enche de alegria, amor, prazer, gozo em poder sempre estar mais perto do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor nesta manhã, né? Pela essa rica oportunidade e bondade concedida a nós. E sempre lembre que o Senhor faz o melhor por nós, amém? Eu gostaria de convidar aqui a apóstola Samira, se ela puder, né, fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Amém, amém. Graça e paz, bom dia a todos. Estou dirigindo aqui, mas vamos orar. Feche teus olhos. Deus amado e querido, em nome de Jesus, o Pai, nos colocamos na tua presença mais uma vez nesta manhã, querendo, ó Deus amado, te glorificar, te exaltar, querendo, ó Deus amado, te engrandecer, declarar que tu és o nosso Abba, o nosso Pai, que somos totalmente dependentes de ti. Queremos declarar nesta manhã que somos gratos, Senhor amado, pelo teu amor, pela tua graça imerecida, não merecemos, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos acolheu, Senhor. Muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Não tenho palavras para agradecer por tudo que o Senhor fez por nós.
Nessa manhã queremos te pedir, Senhor, ser conosco, tome o nosso dia nas tuas mãos, nos abençoa, nos guia, que nós possamos, Senhor amado, ser luz aonde for que nós estejamos, aonde colocarmos as nossas mãos, os nossos pés, Senhor, aonde pisarmos, Senhor, que nós possamos ser luz, que nós possamos, ó Pai, no dia de hoje, transparecer a tua glória, a tua presença, que nesta manhã, Senhor, nós possamos, ó Pai, pelo poder que é no seu nome, sermos representantes, ó Deus amado, do céu. Deus, nesta manhã, Senhor, eu te peço, toma cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, toma a presença de Deus, toma, Senhor amado, os pastores, Senhor, que estão aqui nesse trabalho, a pastora Amália, toma nas tuas mãos, Senhor, cada um, Pai, que tem trabalhado e se dedicado, Senhor, para este devocional. Deus, em nome de Jesus, se conosco, Senhor, para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graça de Deus, a consolação do Divino Espírito Santo, seja comigo e com vocês hoje sempre, todos nós juntos, com uma só voz, possamos dizer amém. Amém! Glória! Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Faça do seu dia o melhor. Obrigada, apóstolo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, sempre em nome de Jesus, e tudo quanto vier fazer. Faça do seu dia o melhor, sempre na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, glorificando, exaltando e agradecendo por tudo em nome de Jesus, amém? Amanhã temos mais devocional. Convide um amigo para poder participar também e ouvir e receber desse maná em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Até amanhã em nome de Jesus. Tchau, tchau.